Gênesis 21, a partir do verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Amém? Até aqui. Glória a Deus. E eu quero iniciar essa palavra fazendo uma pergunta. Onde estão postos os teus olhos? Para quem você tem olhado? Nós vemos aqui, todos sabem essa história, né? Que é da escrava egípcia, a serva de Sara, mulher de Abraão. Porque Deus tinha feito uma promessa a Sara e a Abraão que eles teriam um filho. Mas no decorrer, no passar dos anos, antes que acontecesse de se cumprir a promessa, Sara resolveu tomar a frente ali, né? E disse a Abraão para ter um filho com a sua escrava, com a sua serva. Então eles tiveram, nasceu Ismael. Só que depois, se cumprindo a palavra de Deus, a promessa de Deus, Sara engravidou e deu à luz, né? E eles tiveram Isaac. E Sara, depois de um tempo, depois que Isaac já foi desmamado, Sara observando as atitudes ali, algumas coisas que não agradou naquele menino, Ismael, chamou Abraão e disse a ele que ele teria que mandar embora a egípcia, Agar, e o filho. Abraão ficou meio temeroso, meio penoso, mas o Senhor disse a Abraão que ele fizesse e não temesse, porque o Senhor estaria com aquele menino, e por ele ser filho de Abraão, Deus ia fazer dele um grande povo, uma grande nação. Então, de madrugada, foi da onde a gente começou a ler, levantou-se Abraão, entregou ali alimento, né, pão e água, e mandou aquela mulher sair com o seu filho e ir embora. E a palavra diz que ela saiu errante. Ou seja, ela saiu meio sem rumo, sem destino. A palavra não diz, mas eu lendo, eu meditando, eu imagino que aquela mulher não saiu dali só amedrontada. Ela também deve ter saído decepcionada, com raiva, não sei, eu imagino. E no decorrer do passado tempo ali dos dias, ela caminhando errante naquele deserto, a palavra diz que a água do odre acabou. Imagino que o pão devia estar bem escasso também, mas a palavra mesmo fala que a água do odre acabou. E Agar se desespera tanto a ponto de entregar os pontos, de achar que era o fim. Pegou o seu filho, deitou debaixo de uma sombra do arbusto, para vê-lo, ou melhor, ou pior, não para vê-lo morrer, ela se distanciou para nem vê-lo morrer. Ou seja, Agar estava totalmente desenganada, desiludida, né? Agar não via
nada a não ser um grande problema, né? E Agar, Deus ouviu a voz do menino e mandou o anjo bradar ali. O anjo bradou e disse: Agar, o que foi? O que tens? Né? E Agar, Deus diz assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Foi preciso Deus abrir os olhos de Agar para Agar ver que a provisão estava ali. Porque muitas vezes, igreja, nós estamos dessa forma. Temos a promessa de Deus, temos o agir de Deus, temos a provisão, mas nós só enxergamos o problema. Nós só fitamos os nossos olhos no problema que estamos enfrentando. E começamos a fazer como Agar, a desanimar, a desistir, a achar que é o fim. Só que quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu o quê? Um poço de água. Eu posso estar enganada na minha interpretação, mas a palavra não diz que Deus fez brotar, jorrar água. A palavra não diz que Deus fez surgir um poço. A palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Agar e Agar viu o poço. Ou seja, o problema de Agar tinha solução, mas Agar não enxergava. Agar se deixou cegar pelo medo, pela situação difícil, e não enxergava a provisão de Deus. Ora, Deus tinha uma promessa na vida daquele menino. Deus tinha dito a Abraão que não temesse, porque ele, por ser filho de Abraão, Deus ia fazer dele uma grande nação, um grande povo. Mas Agar se esqueceu de tudo. Agar só via o problema. E nós somos igualzinho a Agar, iguais. Nós, quando está tudo bem, é uma bênção, temos fé inabalável. Mas aí vem uma luta e nós começamos a questionar, a reclamar e a fazer com que esse problema só aumente. Por quê? Porque a gente para de enxergar Deus. A gente para de ver o agir de Deus na nossa vida, para enxergar apenas o problema. Nós temos esse grande defeito de achar que o nosso problema vai nos destruir. E esquecemos que Deus diz: olha, eu permito o problema, mas eu sou contigo. Você não vai passá-lo sozinho. Aí Deus diz: eu vou permitir você passar pelo problema. Aí você acha que você vai morrer no problema. Quando a promessa de Deus diz: não, você vai passar. Ou seja, eu te ajudo. O Senhor sempre está conosco, igreja. O nosso problema é que nós deixamos as dificuldades tirar a nossa visão, tirar o foco. A nossa fé diminui, a nossa fé desaparece. Nós passamos a enxergar apenas a dificuldade. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor, porque é Ele que dá a provisão, é Ele que vence as nossas pelejas, é Ele que nos dá força para vencermos. Lembra de Josafá? Josafá estava ali, no meio de uma situação terrível, e eu acho lindo aquela declamação, quando ele começou a dizer, ele se pôs em pé no meio do pátio e começou a declamar: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, por acaso não és tu Deus nos céus? E ele foi falando, e lá no finalzinho ele diz assim: o que faremos diante dessa grande multidão que vem contra nós? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, tinha problema, mas os olhos de Josafá estavam no Senhor, que sabia que era Ele que ia fazer com que aquele problema acabasse. Então é dessa forma que nós temos que agir. Não deixar os problemas nos tirar a visão.
nos cegar a ponto de achar que vamos ser destruídos, porque Deus não disse que nós não teríamos problemas. Deus disse que estaria conosco no meio do problema. O deserto vem sim, os problemas vêm, mas Deus não nos deixa sozinho. Não tira a tua visão do Senhor. Lembra também lá daquele momento lá do povo de Israel, do rei Saul, um rei que era acostumado às guerras, com seus homens que guerreavam. De repente veio Golias e eles temeram Golias. Por quê? Porque só enxergaram o tamanho do problema. Homens que eram acostumados a batalhar, começaram a olhar para Golias e temê-lo de uma forma tão terrível, tão grande, que aquilo ali passou a ser, já na cabeça deles já estavam derrotados. E veio lá um menino que não tinha costume de guerrear e chegou e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou enfrentá-lo e hoje mesmo o Senhor dará a cabeça dele em minhas mãos. Olha a visão daquele menino. Viu o problema? Viu. Mas os olhos de Davi estavam no Senhor, que sabia que era maior do que aquele gigante. E é assim que nós temos que ver, é a grandeza de Deus em nossas vidas, é a provisão de Deus, é Deus no nosso lado, porque Ele não nos deixa. Muitas vezes nós achamos que por nossa própria força, nossos próprios méritos, é que vamos vencer. Por isso que nos decepcionamos, porque nós não temos força alguma. Mas quando nós esperamos e confiamos em Deus e sabemos que tudo vem dEle, então a coisa fica diferente. Porque é Deus que age por nós, porque é Deus que age em nosso favor. Então nós não temos que temer os problemas, não temos que ficar de olhos fitados, achando que vamos ser destruídos. Aí você diz assim: ah, irmã Marlene, vou fingir que não tenho problema agora. Não é fingir, é olhar para o problema, mas crer que existe o Deus que é maior que o problema. Existe um Deus que não nos abandona, seja qual for o tamanho do teu problema. O Senhor, Ele não te abandona. O Senhor não te deixa sozinho. O Senhor não te abandona, porque Ele diz que ainda que tua mãe te abandone, te esqueça, diz que ainda que uma mãe esqueça de um filho que ainda mama, eu todavia não esquecerei de ti. E Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias. As aflições vêm, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci e eu sou contigo. Nós temos que ter uma fé como a de Eliseu. Sabe, naquela guerra lá dos Sírios, que Eliseu estava ali com o seu moço e de noite veio as tropas e cercaram a cidade. E tomaram ali aquele lugar. E de manhã cedo o moço de Eliseu se levantou e saiu. E quando ele saiu, ele viu aquela situação. Viu que a cidade estava tomada pelas tropas inimigas. E voltou apavorado. E disse: ah, meu Senhor, e agora o que vamos fazer? Estamos perdidos, vamos morrer. Desesperado. Por quê? Porque viu o problema e os olhos do moço ficou fixado no problema. Aí Eliseu, a palavra não diz, mas eu imagino que Eliseu muito tranquilo, porque Eliseu sabia o Deus que cria, o Deus que servia. Os olhos de Eliseu estavam fitados, estavam no Senhor. E Eliseu disse a Deus: Senhor, abre os olhos desse moço. Faz ele ver o que eu estou vendo. Eliseu também estava vendo o problema. Mas Eliseu não estava temendo o problema. Aí Eliseu fez essa oração e Deus, como fez com Agar, abriu os olhos daquele moço. E o moço olhou e viu que tinha carros e cavalos de fogo. Aleluia.
Glórias a Deus, porque o nosso Deus faz dessa forma na nossa vida. Então olha para o Senhor. Confia nele, mesmo que as lutas venham e você acha que vai perecer, que vai te destruir. Olha para o Senhor. Os teus olhos têm que estar no Senhor. Faz como o salmista, ele disse: eu olharei para os montes, porque de lá vem o meu socorro. Porque é de lá que vem o Deus que fez os céus e a terra, está conosco. Aí nós tememos as lutas, esquecemos que temos um Deus tão grande a nosso favor, que tem um Deus tão grande e amoroso, que está lutando por nós em todas as circunstâncias. Nós temos o costume terrível de murmurar e de dizer: ah, Senhor, eu estou sozinho, o Senhor não está me ouvindo. Eu estou orando, te pedindo faz tanto tempo e nada acontece. É porque a tua fé não está sendo suficiente. Você não está enxergando o agir de Deus. Você está apenas focado no problema. Você está com os teus olhos focados na situação que está ali em tua volta. Eu não sei se você que está aqui nesta noite, alguém aqui está dessa forma. Mas o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, já tem dias, já tem mais de mês que o Senhor me deu essa palavra. O Senhor sabe todas as coisas. E nós temos momentos assim em nossas vidas. De temer, de achar que é o fim, de achar que está sozinho, de achar que Deus não te escolheu. Ah, será que eu sou mesmo escolhida de Deus? Por quê? Porque nós achamos que ser crente é ter vida fácil. É só facilidade. Ah, eu sou serva de Deus, eu não nasci para sofrer. Ah, Deus não me chamou para sofrer. Então você não está lendo a Bíblia. Porque Jesus disse que nós teremos aflições, problemas, lutas. A nossa vida é carregar a cruz. Mas o Senhor nos mandou ter bom ânimo e crer nele. Confiar nele, esperar nele, olhar para ele, saber que só ele faz na nossa vida. Porque nós servimos a esse Deus que foi com Eliseu, com Davi, com Josafá. Não é tremendo saber que esse mesmo Deus está conosco e nós tememos diante das lutas? Né? Nós tememos, nós achamos que estamos só. Nós não estamos sozinhos, igreja. Temos um Deus maravilhoso ao nosso lado, dizendo: olha, abre os olhos. Quando você não estiver enxergando a provisão de Deus, pede a Ele, faz como Eliseu pediu para aquele moço: Senhor, me dá a visão, me faz ver que Tu estás comigo, me faz enxergar a Tua provisão. Deus sempre chega, igreja. Ele não tarda e nem falha. Ele chega no tempo dele, porque ele que sabe quando tem que chegar. Então não murmure, não desanime, não tire os teus olhos do Senhor. Porque Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. Viu o desespero daquela serva? Achou que estava sozinha e já deixou o filho lá para morrer. E Deus bradou lá do céu: ei, Agar, não tema não. Não teme não, porque eu sou com esse menino. Esse menino não vai morrer aqui no deserto, não. Eu tenho promessa na vida desse menino. E eu vou fazer um grande povo, uma grande nação. Ei, não temas, porque o Senhor tem promessa na tua vida. E o Senhor não vai deixar você morrer no deserto. Eu não sei você que está nos assistindo. Talvez você esteja a ponto de desistir. Talvez você esteja aí pensando: eu estou sozinho. A luta está muito grande. E Deus diz para você: não temas, eu estou com você. E as lutas não vão te fazer parar, não vão te fazer desistir, porque eu vou te dar a visão e você vai ver que eu estou ao teu lado. Porque o Senhor é tão bom, Ele teve que pegar Agar e dizer: olha, abre os olhos, olha a provisão. Eu não te abandonei, eu não abandonei o menino. Se eu fiz uma promessa, eu vou cumpri-la. Ele não vai morrer. Olha para a provisão que eu estou mandando. Então olha para Deus. Creia que Deus está com você. Creia que você é um escolhido de Deus. E aquele que Ele escolhe, Ele não abandona.
Aquele que Ele chama, Ele sustenta. E porque Ele permite e prova, não quer dizer que Ele não te ame, que Ele te abandonou. É porque Ele prova a quem Ele ama. E Ele faz como Ele quer. E a vitória vem quando Ele quer. Mas vem. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então olha para o Senhor. Tenha visão. Peça para o Senhor, porque tudo é dele. Até para nós crermos nele, é Ele que tem que nos dar fé. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Até para crer nele, nós somos dependentes dele. Então não pense que você tem mérito. Eu tenho um problema, mas eu vou vencer. Se você estiver esperando vencer por si mesmo, você vai se decepcionar. Porque quem te faz vencer é Deus. Quem dá vitória nessa luta é Deus. E você só tem vitória se você tiver luta. Porque tem crente que diz, eu só quero a vitória. Eu só quero, a água fresca. Eu não quero passar por luta, não. Eu não quero ter que passar pelo deserto, pelo sol escaldante, para chegar até a água. Não, é com lutas. Lutas e vitória, e Deus ao nosso lado. E Deus sustentando, e Deus dando visão para nós enxergarmos que Ele está conosco. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e a palavra dele diz que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Esse é o Deus que nós temos ao nosso lado. Então não baixa a tua cabeça e desiste no meio da dificuldade, não. Essa luta que tem vindo é para te fortalecer e para te fazer ver que Deus está com você. Para fazer você ver que você não é autossuficiente, mas você serve ao Deus que é suficiente. Ele disse a Paulo uma vez, eu gosto muito de repetir essa frase, quando Paulo orou pedindo para ele tirar aquele espinho da carne, amenizar aquele sofrimento. Eu não sei que tipo de espinho que era, mas eu imagino que era algo doloroso, porque Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar. E Deus disse apenas assim a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O crente precisa ter um espinho na carne. Precisa, porque quando a gente quer empinar o nariz, aí o espinho dá um apertinho ali e eu dependo de Deus. Às vezes a gente acha que tem, que pode. Eu tenho isso porque eu tenho méritos. Aí Deus aperta lá o espinho. Aí eu digo, não. É Deus. É Deus que faz. É Deus que me dá. É Ele que toma se Ele quiser, porque é dEle. Então glorifique o nome do Senhor e creia nesse Deus. Seja um servo temente ao Senhor, porque Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre dando a provisão. Ele está sempre dizendo, olha, mesmo que o teu barco balance, você não vai afundar, porque eu estou com você. Glória a Deus. Então não desanime, porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração há mais de um mês atrás. Há uns dias atrás teve duas semanas seguidas de oração. E na primeira semana eu fui escalada logo na segunda-feira. E eu já estava com essa palavra, o Senhor já tinha me dado essa palavra em casa há alguns dias. Aí eu já descansei, quando o pastor deu aqui o aviso que eu estaria pregando no outro dia, eu já descansei. Eu digo, eu já tenho uma palavra pronta, eu vou só meditar. Aí Deus me deu outra, Ele não deixou trazer essa. Sabe o que Deus disse ao meu coração? Tu vai pregar no domingo. Eu digo, a gente acha que é coisa da cabeça. E sempre que eu meditava, o Senhor sempre me incomodava para correr nessa palavra e meditar nela. Aí Deus dizia que era para o domingo. Aí na segunda semana eu fui escalada também. Vai ser agora. Aí Deus disse, é para o domingo. Aí, dias depois, o pastor escalou a irmã Nalva, eu já fiquei de orelha em pé. Porque o pastor disse assim, vão se preparando porque eu vou estar dando oportunidades aqui para o domingo. Aí eu digo, eu já estou sabendo porque o Senhor me deu essa palavra para o domingo. Então, eu queria temer. Às vezes eu estava lá, esquecida, aí dava aquele choque, eu vou pregar domingo. Aí dava aquele... Aí Deus dizia no meu coração, olha para mim. Fita os teus olhos em mim.
Não temas, porque sou eu que faço. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É Deus que faz assim na nossa vida. Quando a gente quer temer, e às vezes até teme, a ponto de querer desistir. Mas peça ao Senhor para abrir os teus olhos, para que você veja que Deus está contigo. Que Deus te fortalece, que Deus te ama tanto, a ponto até de te repreender. E glorifique a Deus quando o Senhor te repreender, porque é o amor dele na tua vida. Quando o Senhor te cobrar, vem aquela palavra que diz assim: eita, Senhor. É o amor de Deus na tua vida. O Senhor te ama. Então Ele tem cuidado de você. A prova é você estar aqui. Eu tenho passado por lutas. Muitas vezes eu murmurei. Eu acho que o Senhor me deu essa palavra diretamente para mim. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque muitas vezes eu questionei e murmurei para Deus. Mas o Senhor disse assim: olha, sou eu que faço. Espera somente em mim. É porque às vezes a gente espera de alguém ou espera de nós mesmos. Mas espera só no Senhor. Confia só no Senhor. Olha só para o Senhor. Eleva os teus olhos para os montes, porque de lá vem o teu socorro. Como o salmista mesmo disse lá no Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estivera conosco, ora diga Israel. Aí eu faço essa pergunta a você. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nem aqui nós estaríamos. Não estaríamos de pé. As lutas não te destruíram até agora, porque o Senhor esteve ao teu lado. As lutas vieram, que eu sei, mas não te destruíram, porque Deus estava sempre te dando uma saída. Sempre com uma provisão, sempre com o socorro na hora certa, porque o nosso Deus trabalha dessa forma. Ele chega na hora certa e diz: eu não disse que eu estou contigo? Eu não te disse que eu permito o choro durante a noite, mas de manhã vem a alegria, o sorriso do teu rosto, porque você vai ver que a noite passou. E que eu te dei vitória. Reconheça Deus na tua vida. Saiba que você depende dEle. Saiba que é Ele que faz. Quando o desespero bater, quando o medo vier, olha para o Senhor e diz: não, Senhor, Tu estás comigo. Porque se o Senhor prometeu estar conosco, Ele está conosco. Porque Ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus. Aí ele diz: eis, eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Aí nós abrimos a boca porque estamos numa prova e diz: eu estou só. E Deus mentiu? Deus disse: eu estou com você todos os dias. Aí você está numa prova tremenda e diz que está sozinho, sendo que o próprio Deus disse que estaria conosco. Ele não mente. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E se Ele diz: eu estou contigo, não é essa prova que vai te fazer cegar e não enxergar que Deus está ao teu lado. Mesmo em meio à prova, clame ao Senhor e diz: Senhor, me dá visão, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu estou temendo, mas eu tenho que crer que o Senhor está comigo. E Deus vai te mostrar que Ele é na tua vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Descansa, confia, porque Deus é contigo. Ele te dá vitória. Ele te faz passar pelo vale, pelo deserto, seja lá por onde for, mas você passa com Ele ao teu lado. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra de Deus nesta noite? Eu recebi de Deus essa palavra. E desde que Ele me deu essa palavra, quando vem algo me afligir, eu lembro, eu digo: Senhor, perdão, eu sei que Tu estás comigo. Eu queria que você ficasse de pé.